Oi, gente, tudo bem? Eu sou Matheus Henrique. Esse aqui é o Enkin Chaos. Sejam bem-vindos a esse novo vídeo, onde daremos sequência a uma leitura de tarô. Desta vez eu pretendo ser um pouco mais breve do que nos últimos vídeos. Eu vejo que, durante as minhas leituras, eu sempre tento transmitir aquilo que me foi ensinado, que é o dom da canalização. Uma técnica que eu venho desenvolvendo há algum tempo. E é claro que o tarô ajuda muito, porque através das cartas e da aleatoriedade, nós temos um certo acesso ao poder infinito do caos, à aleatoriedade, à indefinição. Eu quero apenas relatar um insight, né, trazer aqui uma ideia, uma visão de um entendimento que pode ser um pouco útil. Porque durante a minha jornada espiritual, é claro que a gente é obrigado a enfrentar tanto as nossas sombras quanto daqueles que nos cercam. A gente enfrenta esse duelo dia após dia, em cada interação, em cada olhar, em cada palavra, cada intenção. É muito complicado quando a gente acaba se acostumando com contextos, com convívios, com situações que se repetem e acabam nos ferindo, instalando em nós uma certa indefinição, uma questão, se estamos sofrendo por um erro da nossa percepção ou se é um erro da ação daqueles que nos cercam. E se permitir essa dúvida, ela é uma coisa muito nobre. Isso demonstra humildade, porque uma vez que você sente algo negativo que te afeta, você não parte de forma imediata para o pressuposto de que o problema está no outro. Você permite olhar para si, e isso é uma grande qualidade de um ser humano. Mas, em dado momento, a nossa qualidade ou a nossa virtude, ela deve ser medida e dosada e equilibrada. Por isso que eu considero que a espiritualidade, ou mesmo a sabedoria, né, ela se refere mais a um justo meio ali, né, do Aristóteles. Aquele equilíbrio entre sentir e pensar. Você não pode apenas anular o seu sentimento para proteger o próximo, uma vez que você não está nem sequer protegendo a si mesmo, permitindo conviver em situações que te ferem. E muitas vezes você sabe que é injusto, mas as pessoas não reconhecem. Elas tentam te provar que não é justo. E fica essa confusão, e essa confusão acaba afetando a percepção de nós mesmos, de quem nós somos e qual propósito nós viemos seguir nessa terra. Em suma, a gente deve considerar sempre, todos os dias, coisas simples, mas as coisas simples elas são muito negligenciadas, porque uma coisa simples é o fato de sermos seres humanos. É o fato de que em nós está a forma mais perfeita e extrema do universo, pelo menos no sentido do que se refere ao caos, ou seja, à probabilidade. Afinal, um corpo humano, ou qualquer coisa aqui no planeta Terra praticamente, todas as formas de vida, pelo menos, são formas extremamente raras e precisas. Então, você como um ser humano deve começar a se ver dessa forma, ver que você é algo de muito valor e que não é nenhum exagero considerar que você não veio aqui por acaso, não foi um acidente de percurso e que você tem grande responsabilidade sobre isso, para manifestar aquilo que te trouxe até aqui, para ser o que você veio ser. Então esse conflito ele começa, porque a gente nasce com uma intenção, uma intuição, uma emoção e também nossos pensamentos, né? É a trindade, pensar, sentir e aquele limiar, aquele equilíbrio. A gente tem que se deparar com os demais, porém o mundo ele já está aqui há muito tempo, já existem muitas estruturas prévias que detêm o poder bruto, não apenas o poder bruto de te oprimir, ou te agredir, ou te intimidar, mas também o poder de te manipular e alterar a sua percepção da realidade. E é este o grande desafio. As nossas sombras, elas dizem respeito àquilo que nós somos e àquilo que nós entregamos ao mundo.
Mas a gente não deve entregar sombras ao mundo. A gente deve sempre se policiar, se vigiar, trabalhar para que toda a nossa ação neste planeta seja uma coisa construtiva, uma coisa que promova alguma evolução. A gente deve assumir a posse sobre a nossa própria natureza, sobre o nosso próprio espírito, sobre a direção das nossas ações e considerações acerca daquilo que nos é apresentado nesta encarnação. Como muitos aqui já provaram na própria pele, quanto estrago pode causar o descuido acerca da responsabilidade sobre nossas ações, isso é, agir de forma a propagar o caos, de forma a liberar as sombras no mundo, agir sem responsabilidade, destruir coisas que estão prontas, ferir as pessoas de forma intencional. A gente vê que se trata então de um grande trabalho, uma grande tarefa de se libertar, tomar o poder para si sobre aquilo que já é seu, a sua vida, isso lhe pertence. E muitos dos nossos sofrimentos e sombras que acabamos lidando e nos promovem muitos traumas, rancores e sentimentos onde a esperança não existe, no fundo mesmo, a gente pode entender que essa sombra, ela adentrou nosso campo porque no nosso campo havia uma abertura. E é aqui que a gente deve policiar, saber deixar o nosso campo blindado e separado, para distinguir aquilo que é nossa responsabilidade daquilo que é a responsabilidade dos outros. A leitura que eu venho trazendo nos últimos dias, ela envolve uma questão emocional, afetiva, de longa data, envolveu uma grande decepção e mesmo uma traição. Mas olhando esse caso específico, a gente deve confessar humildemente, reconhecer também a nossa atuação nessa situação que nos feriu. A gente tem participação nisso. Mesmo que em menor grau, nós fomos cúmplices. As traições, elas raramente acontecem de forma inimaginada. Todos nós temos uma egrégora espiritual e uma intuição. E não é comum, e na maioria das vezes, quando alguém nos trai ou nós temos ali aquela confirmação cabal sobre aquilo que tanto temíamos a respeito da confiança que depositamos nos outros, nessas vezes a gente percebe que no fundo a gente já sabia. Uma pessoa que mente para você ou que te trai não será uma grande surpresa. Será uma coisa que no fundo você já sabia. No fundo, você deve, sabe, ter a humildade para confessar que você não quis ver em certa medida. Não foi Deus que te abandonou a sua espiritualidade. O mal, ele sempre traz algumas bandeiras vermelhas. A nossa intuição, ela sempre nos dá pelo menos algum grau de informação sobre o risco que nós estamos encarando ou nos permitindo correr. E uma grande traição envolve uma confiança muito intensa ou de muito tempo. E é praticamente impossível que durante todo esse tempo, essa pessoa que te, sei lá, te traiu ou te feriu, te roubou, não dignificou a sua confiança, se foi algo de muito tempo ou muito intenso, com certeza tiveram sinais. E com certeza, em alguma medida, você se precipitou. É claro que você não tem culpa por ter se precipitado. Você não tem culpa de nada. Confiar nas pessoas revela sobre o seu caráter, porque você é uma pessoa confiável. E você se enganar, você não tem culpa disso. Você não vai atrair nenhum karma. Você apenas deve observar isso de modo a não permitir a partir de agora que outras pessoas te ludibriem. Sob algumas óticas, podemos até mesmo considerar que antes da pessoa te trair, você próprio se traiu. Você próprio se permitiu viver isso. Porque certamente houveram outras alternativas antes do grande finale, né, o estopim desse desgosto. Mas certamente houveram outras tentativas onde você poderia já considerar imperdoável, né? Uma mentirinha é imperdoável. 2, 3, imperdoável, você vai perdoando. E aí vem
essa, essa grande virada de chave, onde você toma consciência de que não pode mais se permitir viver aquilo, porque já te machucou demais. Mas a partir de agora, você não vai esperar que a situação se prolongue até que te machuque demais. Estabeleça fronteiras claras sobre o que você aceita e o que você não aceita, conviver na sua vida. Você não pode estar perto de pessoas que não te trazem segurança, pessoas que você não pode confiar, pessoas que mentem para você, pessoas que te culpam por coisas que não são suas. E aí muitos podem até dizer: ah, mas eu dependo dessas pessoas. Eu preciso viver nessa família, nesse contexto, nessa empresa, nesse grupo de amigos. Perceba que no momento que você se define dessa forma, é como se você se abdicasse da sua verdadeira natureza, que é um ser humano. É uma coisa grandiosa, de grande valor. Não subestime isso. E muito menos permita que os outros subestimem a sua natureza, porque ela só diz respeito a Deus. Ninguém pode julgar quanto vale a sua vida. E se você se sente às vezes infeliz, por exemplo, com a sua condição financeira, isso também é uma forma de se trair. Porque se você observar a sua vida e o mundo, que é propriamente a sua maior essência, né? Você tem um corpo e veio a um mundo. E esse mundo, essa natureza, esse corpo, isso refere ao caráter de Deus. A atitude das pessoas refere ao caráter delas. E se as pessoas por algum acaso dizem: ah, você não tem valor porque você não tem condições financeiras, então você se sente mal. Mas você não está se definindo pela realidade, pelo aquilo que você é. Você é um ser humano, não é exagero. Não é fantasia, não é utopia. Você é um ser humano e o ser humano é o topo da cadeia alimentar. Isso tem muito valor. E é nessa fonte que você busca a sua referência, na sua espiritualidade. Não é na opinião dos outros, ou na visão dos outros, ou naquilo que os outros podem dispor. Se você permitir que o outro te defina, você também está se traindo. E para tomar poder dessa visão, comece a ter a certeza de que a sua vida está nas suas mãos. Não é na de outras pessoas, ou na opinião de outras pessoas, ou no que os outros acham de você. O que você acha de você diz respeito ao que você pensa e o que você intui. Então equilibre seu emocional, seu mental, busque sua espiritualidade e busque ali encontrar o seu destino. E não permita que ninguém tire a sua dignidade, te obrigando a conviver em situações tóxicas que te matam aos poucos, situações que você já viu e reviu, que não possuem nada de luz, apenas te desgastam e te sobrecarregam. A gente pode entender uma nova visão sobre o conflito do bem e do mal em um exemplo que eu vou tentar explicar para vocês. Mas imagine assim: você gosta de uma pessoa, você ama essa pessoa. E essa pessoa, por receber o seu amor, ela acredita ser superior a você, porque ela sabe que te entrega menos. Mas você, pelo seu grande desejo, ou pelo seu grande sentimento, você entrega muito mais. Você se esforça, você se permite melhorar pela pessoa, você perdoa a pessoa por coisas que às vezes você não gostou. Mas perceba que essa pessoa, a atração dela em você se deu sob a elevação que você promoveu sobre ela, não sobre quem você é. Essa pessoa está atraída por você porque você está entregando mais do que está recebendo. E isso acaba que, meio que inconscientemente, provando para essa pessoa que ela vale mais do que você. E quando uma pessoa se envolve dessa forma, ela começa sempre a buscar em você isso, essa relação de hierarquia vertical, onde ela está sempre acima de você. E ela vai acabar sentindo um estranhamento ou mesmo um incômodo se por algum motivo você brilhar mais forte ou demonstrar mais talentos, demonstrar mais inteligência, mais prosperidade. E é aí que começa um grande conflito, porque é como se fosse uma guerra. Você quer que essa pessoa veja que o seu amor é verdadeiro, que vocês podem ser felizes, que você tem sonhos. Então você começa a amar essa pessoa cada vez mais, para tentar fazer ela te ver de verdade. E é como se fosse um cabo de guerra, porque quanto mais você tenta amar essa pessoa, mais ela se sente superior a você. Então é aquele negócio da murro em ponta de faca, né? Porque a gente pode pegar esses exemplos, por mais que eles sejam coisas do cotidiano,
a gente pode levar ele para outras interpretações espirituais. Porque imagina que, por exemplo, no Jardim do Éden, né? Eu sempre trago aqui esses exemplos do Éden. Eu gosto muito da cosmologia nos seus estados mais primitivos, né? Da consciência, assim, bem no gênese da coisa. Mas imagine no Éden que, por exemplo, Deus, por muito amor que sentia pela sua criação, ele não queria que ela decaísse. E ele estava sempre agindo através do amor, que é a essência dele. E ele nutriu Adão e Eva de todas as formas que ele pôde, ou pelo menos de uma forma que satisfazessem eles, né? Com muito amor, com muita dedicação. Afinal, a obra de Deus, ela é impecável, né? Ele fez tudo com sabedoria. E ele entregou esse presente nas mãos do Adão, ou da Eva, ou da humanidade, né? E imagine que alguém viesse e falasse, né? Uma serpente, ou apenas um pensamento, um insight. O Adão e a Eva lá, a humanidade no começo, pensasse assim, bom, Deus me deu isso, mas tem algo que eu não posso fazer, né? Mas por que ele não quer que eu faça isso? E esse pensamento revelasse uma nova chance de vida, uma vida material, uma vida mortal. Então, na questão do Éden, do Gênesis, a gente pode imaginar assim, Deus ele criou tudo que há de mais belo que o ser humano poderia conhecer e entregou para ele. E falou, ó, tem uma coisa que é melhor você não fazer, você vai acabar não gostando muito. Mas a ação de Deus, ela é sempre através do amor. Ele não consegue intimidar. Isso acabou criando, né, naturalmente, uma dúvida, né? Uma questão, né? Mas por que não pode fazer isso? Aí, quando o Adão talvez insistisse, perguntando, mas por que eu não posso comer o fruto proibido? Aí Deus, ele, com todo o amor dele, ele amava ainda mais para poder explicar, né? Para poder mostrar a justificativa do valor através do amor. Mas isso acabava criando como se fosse esse cabo de guerra também. Porque o Adão ele pode começar a pensar, nossa, mas ele tá com medo que eu faça isso, né? Ou seja, talvez se eu fizer isso eu vou ter mais poder que ele. E quanto mais Deus insistisse para ele não comer, amando, mais o Adão ia achar que Deus está com medo, né, de que alguma coisa aconteça. Aí vem a vaidade, ele achar que, se eu fizer isso, Deus vai perder muita coisa. Afinal, ele insistiu tanto para que eu não fizesse, né? Então a gente vem para o mundo para aprender essas lições, porque algumas lições não podem ser ensinadas com o amor. E essa pessoa que fez esse mal a você, quanto mais você amasse ela, mais ela ia acreditar que tem poder sobre você. E no fundo você estaria se traindo, porque você não estaria reconhecendo o seu verdadeiro valor. O valor de que você merece viver com dignidade. Um valor que você tem direito de sentir o que você sente e não concordar com aquilo que você não concorda, contanto que o seu foco seja a espiritualidade, ou melhor, a sabedoria, né? O equilíbrio ali, do masculino e feminino, razão e emoção, bem equilibrado. Você está buscando isso? Então se permita sentir, confie no que você sente e não permita que as pessoas tomem a sua autonomia, que as pessoas decidam a sua vida. Essa é uma mensagem interessante para a gente poder transmutar essas energias. A gente pode integrar as nossas sombras através dessa interpretação, porque podemos ver que aquele mal que nós sofremos em relações, trabalhos ou famílias, enfim, esses traumas, essas marcas foram feitas por sombras que encontraram abertura na gente. Então isso foi ruim? Se foi uma sombra que te mostrou ali aonde que você precisa preencher, blindar, reforçar, né? Então, se fosse o amor, você não aprenderia, mas como foi na dor, você aprendeu. Então, né? Parabéns, está formado. Vou trazer aqui mais uma leitura e vamos dar uma continuidade nessa história, porque tem mais coisas por trás disso. A gente já sabe. E para enfrentar as tribulações que estão por vir, é melhor que você tenha algum preparo e alguma previsão. Vamos trazer essa previsão. Eu vou falar um pouco sobre o passado, o presente e o futuro de uma situação. E você utiliza então para se identificar se essa leitura está ou não ressoando com você, tá bom? Vamos seguir aqui então, galera. Vou embaralhando as cartas, né? Claro que elas já estão embaralhadas, como vocês bem sabem.
Então vamos lá. Nesse momento eu quero pedir licença a toda a espiritualidade que me acompanha, pedindo permissão a Deus e agradecendo também por essa nova oportunidade. Convoco agora a sabedoria do Mestre Enki, que ela possa ser de utilidade para todos os espíritos de luz que se conectem com essa mensagem. Gratidão, espiritualidade. Vamos lá. Aqui eu vou ir tirando as cartas e a gente vai vendo o que exatamente vai sair. A primeira carta que se refere ao passado dessa história. Vamos falar do passado. Sacerdotisa invertida. Essa mensagem vem para aqueles que sentem dentro de si um grande desgosto por não ter clareza acerca do passado, por saber que viveu uma situação onde as coisas não ficaram claras por muito tempo, onde muitas coisas foram feitas de forma oculta, muitas verdades foram omitidas de você. O seu passado aqui na sacerdotisa invertida revela que pessoas agiam através de máscaras com você. E essas máscaras acabam impossibilitando você de ter a compreensão plena daquilo que te aconteceu. E isso acaba dificultando a transmutação de toda essa história. Mas a gente pode saber também que através da libertação dessa história ou do afastamento, a gente vê que a sua intuição, ela não está mais bloqueada. Porque no seu passado, a sua intuição, ela não tinha o poder que tem hoje. Era uma intuição meio dúbia, onde você não tinha plena confiança sobre os eventos à sua volta, onde você sentia na atmosfera que as verdades estavam sendo ocultas, mas você não sabia exatamente como desmascarar ou expor todo esse contexto oculto, não é? Deixei aqui, ó, sacerdotisa invertida. Vamos ver, vamos clarificar mais esse passado. Gratidão em que? Vamos clarificar esse passado. Vamos ver. Fundo do deck, 9 de paus. Bom, eu já consigo perceber a confirmação de tudo que estávamos falando. Mago invertido, 7 de espadas, ás de copas invertido. Esse passado demonstra que você viveu uma grande e constante necessidade de sempre se defender, de sempre se justificar. Aqui na base do deck, a gente vê que você não se sentia seguro nessa situação, que você sabia estar cercado de muitas dúvidas, onde as coisas não pareciam claras. Você percebia claramente a manipulação e a lábia de pessoas que você acreditava poder confiar. Mas isso começou a te trazer o quê? Um grande conflito. O seu coração começou a ficar muito ferido, porque você entrou nessa história de uma forma muito inocente e com muita esperança de viver um amor de verdade. Mas todas essas mentiras e omissões acabaram bloqueando esse ás de copas que você iniciou. Principalmente quando você percebeu que as manipulações envolviam situações com pessoas oportunistas, pessoas que te escondiam e te manipulavam, não se importavam com o seu sonho, com o seu sentimento, e de alguma forma estavam tirando alguma vantagem dessa história. Dessa forma foi clarificada a sacerdotisa. Bom, isso é muito difícil, né? Já vemos aqui que, de fato, você já intuía, não é mesmo? Que havia muitas mentiras. Você comprovar ou chegar ali no estopim onde você precisou se despedir, foi apenas um acúmulo de informações. Porque nessa história que você passou, é muito claro o passado que você viveu. Isso daqui demonstra que as pessoas que você estava envolvido, elas eram muito mentirosas, muito manipuladoras e também, sobretudo, muito oportunistas.
E isso acabou destruindo o seu coração, né? É aí que entra, né? É aí que entra essa grande decepção. Mas entenda, confie nos planos de Deus. Isso que você passou foi como um treinamento final para você já se tornar pós-graduado em identificar esse tipo de energia. Você consegue sentir essa energia a quilômetros agora. Você sabe muito bem a diferença entre alguém que manifesta algo real e alguém que está apenas tentando conduzir uma história em seu próprio benefício. A sua intuição agora, ela não está mais bloqueada. As coisas não ficam ocultas, pelo menos não totalmente. Você sente agora na sua intuição. Você já passou muitas vezes por isso. Isso até destruiu seu coração. Então se tornou um sentido muito aguçado para você. Agora você não vai mais se permitir viver nada parecido. E essa dor que você passou foi o treinamento que você precisava. Essa dor que você passou demonstra que, no fundo, né, vamos combinar, você se permitiu chegar nessa situação. É claro que você teve sinais. Procure, você vai lembrar. Você vai lembrar de todas as vezes que o seu sonho, o seu coração não foi priorizado. Você vai lembrar de todas as vezes que você sentiu que alguém estava negando a sua intuição, que alguém estava apenas manipulando uma história e que alguém estava tirando vantagem de você. Você sentiu isso e você ignorou e, portanto, a lição acabou doendo um pouco mais do que deveria, mas agora não vai doer mais, porque você não vai mais permitir nem sequer um segundo da sua vida com pessoas que te trazem essa energia. Você não vai mais permitir. A sua lição foi completa. Parabéns. Gratidão, mestre Enki. Vou embaralhar novamente para tirar uma carta sobre o presente. Vamos ver o presente. Olha o presente. Imperatriz invertida. Imperatriz invertida. Aqui na carta da Imperatriz invertida, eu sinto que a sua energia no presente, ela está começando a observar que tudo que você passou estava bloqueando a sua Imperatriz. Estava bloqueando a sua energia expansiva, criativa, de amor próprio, a sua energia de abundância. No presente você está observando que, acho que por algum motivo você está se sentindo escasso, porque essa situação realmente, ela te exauriu, ela te sobrecarregou, ela te esgotou. Essa situação que você viveu, ela fez, ou melhor, tentou tirar de você a consciência que é essa sua energia. O seu presente, ele ainda está um pouco escasso por conta das marcas que ficaram, mas vamos clarear um pouco mais essa energia aqui da Imperatriz invertida. Olhando aqui para ela, eu vejo que você se sente roubado, como se tivessem tirado todo o seu reino, como se tivessem tirado a coisa mais preciosa para você. Aqui no presente eu me comunico com pessoas que carregam uma sensação de que foram injustiçadas. Pessoas que se esforçaram muito e que mereciam viver isso, mas de alguma forma se sentem lesionadas, sentem que não houve justiça, que houve um roubo, que houve uma história onde você se entregou de verdade e não foi reconhecido pelo que você é. E talvez até hoje você não seja reconhecido. Se você insistir em buscar a validação ou dessas pessoas ou de qualquer outra pessoa, na verdade, é muito provável que você se dê de cara com isso. De pessoas que vão negar a sua abundância, pessoas que vão visibilizar a sua escassez e vão te fazer sentir isso. Vão fazer você sentir que você perdeu algo. Talvez até as pessoas queiram que você vibre numa energia de luto. De fato, você está de luto. De fato, você teve um grande investimento que aparentemente não te trouxe aqui no presente essa energia de expansão. Mas você está considerando esse investimento somente nas opiniões alheias
que normalmente envolve questões materiais ou questões emocionais, uma ou outra, né? Ou questões mentais, talvez você precise estar fazendo terapias, né? Parece que a sua energia do presente está insistindo que você não se sinta dessa forma. Estão tentando negar que você tem abundância e tem autonomia e tem prosperidade por conta deste grande golpe que você sofreu no passado, com muitas mentiras e enganos. Hoje é como se uma sombra de fracasso acabasse te perseguindo, mas perceba, o que você perdeu aqui não foi uma perda total. Você fez um investimento para a sua graduação espiritual, entendeu? Não pense apenas em investimentos de bens materiais ou de situações sociais, ser bem visto, ser bem querido. Pense na sua evolução espiritual. Esse desgaste que você teve, ele te deu uma nova graduação espiritual. E foi uma grande graduação, porque o que você investiu foi intenso. E não tente se definir por base em pensamentos que os outros tentam te colocar sobre você dever estar triste, você deve estar de luto, você talvez não vai mais conseguir reconstruir ou se reconstruir. Tenha uma clareza sobre o que é a sua visão de si mesmo, que eu acabei de dizer, né? Você é um ser humano, você tem um potencial imensurável. Não julgue por questões materiais, ou por questões de status, ou porque os outros querem que você se sinta. Permita sentir o que você sentiu da forma que é, ou seja, um aprendizado. Você investiu na sua graduação, você se sacrificou por uma graduação. As pessoas, muitas vezes, depois de roubos, ou furtos, ou traições, elas acabam tendo uma visão de que você foi lesionado. E medem isso com base na sua condição financeira, sobretudo na condição financeira, né? Vamos combinar. Independente do que você passou, se você tem dinheiro, você é bem visto. Mas essas pessoas, elas não vibram na energia da Imperatriz igual você. Elas não têm nem sequer essa chance de chegar nessa vibração. Elas vibram na energia do Imperador, que é muito inferior à Imperatriz. O Imperador, sim, ele quer ter um império, ele quer ter domínio sobre os outros, ele quer delegar, quer que a sua vontade seja a verdade, a justiça, seja imposta. Esse é o Imperador. E é aquilo que a maioria das pessoas, né, nessa matrix aqui, é o que elas almejam, ter um reino, ter um império. Mas comece a ver as pessoas que enaltecem o arquétipo do imperador ou que medem a virtude dos outros através disso, que essas pessoas, elas são limitadas. Elas vão ficar presas no 3D. Elas não conseguem transcender a matéria. Você tem esse potencial e talvez você esteja se questionando se tem esse potencial, por isso veio invertido, ou talvez as pessoas estejam tentando fazer você pensar isso. Porque talvez você não tenha tantas condições financeiras, ou talvez você aparente estar em uma situação inferior à anterior, materialmente. Essas pessoas não entendem. Elas acham que a felicidade ou o poder está na conquista material. Elas não conseguem sair disso. Deixe elas para trás. Que é bom que elas demonstrem logo para você aquilo que elas consideram de valor, para que você possa se separar delas e recobrar ali a autonomia da sua vida. A sua vida, a sua energia, a gente já sabe, é a Imperatriz. Mas de alguma forma, essa situação do passado, ela traz essa sombra que acaba meio que bloqueando essa sua energia, ou melhor, limitando essa sua energia. Para as pessoas que são iludidas, né, e falam assim, mas condição material vale muito mais, é muito melhor você ser um imperador. Essas pessoas, elas, sabe, não entendem nada. Veja que no tarô, a primeira e mais poderosa das energias é o mago. O mago, sim, ele cria uma realidade. O mago, sim, ele tem os conhecimentos e o poder verdadeiro para manifestar o que ele quer. E o mago tem um império? Você acha que o mago vai ficar lá
que nem um governante sentado, assinando papéis, julgando os outros. Isso é um saco. O mago jamais rebaixaria a energia dele para vibrar numa energia de imperador, ficar lá que nem um... É uma energia de que a pessoa ela tá presa na matéria do imperador, né? Ela quer se definir pela matéria. Não que o imperador em si seja isso, mas se você almeja o imperador, o que você almeja na verdade é um império, né? Você não está almejando o que o mago almeja. O mago almeja o espiritual, a magia, o poder de verdade. E para ter o poder de verdade, você não pode estar carregando o império nas costas. Uma bagagem pesada dessa nunca vai permitir a fluidez necessária para acessar os planos sutis. E note também que a imperatriz é ela que cria o império. O imperador ele não cria o império, ele não tem criatividade para isso, ele não tem nem inteligência para isso. E ele também não tem nem o senso de justiça que é necessário para poder possibilitar essa manifestação. Isso tudo vem da imperatriz. A imperatriz cria o império e o imperador ele apenas protege o império. O imperador não cria nada, ele apenas protege aquilo que a imperatriz cria. Uma pessoa que almeja se tornar um imperador não é uma pessoa que quer criar algo, ela quer tomar posse de algo, não é? O mago sim, o mago é um estudioso, né? Alguém que se encanta com a espiritualidade, alguém que reconhece o poder da espiritualidade de Deus, da magia, da intenção, né? Ele sim, ele pode criar. Agora, ele não vai querer tomar algo dos outros, né? O mago nunca vai se propor a isso. Ah, eu vou trabalhar, né? Vou viver meu dia, vou fazer as minhas ações em prol de quê? De conquistar um reino, de conquistar sei lá, de trazer justiça para os outros, de cobrar os outros. Isso é pequeno perto do mago. Tanto que em todas as mitologias, os magos eles só andam com um cajado, né? O que ele quer, ele faz aqui e agora, né? Ele não precisa, eu só vou conseguir ter o que eu quero quando eu ter um império. Mas não é um império que você vai construir, né? Esse império que esses imperador fala. Eles não vão construir nada. Eles só querem subir para um trono que eles nunca mereceram. Não é que eles não mereceram, mas que nunca foi uma criação deles. Então você já percebe um rebaixamento na energia, né? Porque a imperatriz, ela não quer tomar o dos outros. Ela já tem a criatividade para sentir e decidir o que é belo, o que é justo, onde está a harmonia. Agora o imperador, ele vai chegar e vai querer sentar no trono da imperatriz. Porque ele próprio ele jamais conseguiria criar beleza, ordem, civilização, né? Então não se defina por opiniões, e principalmente por questões materiais, né? Lembra que os grandes mestres, sabe, praticamente todos eles nem sequer sentiam atração pelas criações mundanas. Jesus, por exemplo, o diabo quis oferecer o mundo para ele. Você vai se tornar o rei dos reis. Ele falou, não, não, não. Eu vou ficar aqui na energia do mago, né? Não quero nada. Se pudesse, seria até no Éden. Seria todo mundo nu, não teria nem roupa, né? Todas as coisas que a gente carrega, elas acabam carregando a gente. Elas pesam. Então, se você teve alguma questão financeira ou a opinião dos outros, né? A opinião dos outros, dane-se, a maioria delas não importam. Mas se é uma questão financeira que está bloqueando a sua imperatriz, lembre-se que às vezes tirar um pouco dessa carga, ou dessas responsabilidades, ou desses confortos, é um plano da espiritualidade para trazer sua energia de verdade, né? Vamos clarificar mais um pouco essa imperatriz. Gostei dela. Ela está bloqueada. Essa é a sua energia do presente. Talvez você esteja se questionando. Será que você tem esse poder? Né? Porque se você tentar definir esse poder com base nos seus bens materiais ou na opinião dos outros, é aquilo, você que está se traindo. É você que está dando uma abertura para a sombra entrar e frear a sua frequência. Se defina, sabe, se defina no real. Não é, sabe, eu não estou fantasiando. Eu tô falando que você é um ser humano. O ser humano é o topo da cadeia alimentar na Terra. Tem algum exagero nisso? Sabe? Por que é tão difícil se ver dessa forma? Se ver como, sabe, uma pessoa que tem uma vida pela frente, uma pessoa que tem criatividade, bondade, uma pessoa que merece ser feliz, uma pessoa que já aprendeu bem, né? A diferença da esquerda e da direita ali, entre pessoas que
estão aqui para curar o mundo e pessoas que estão aqui só para tomar as coisas dos outros. Pessoas que estão aqui para criar e pessoas que estão aqui para ficar com inveja, né, muitas vezes. Acho que um mundo onde todas as pessoas têm uma fé acentuada, elas vão se validar muito mais das próprias criações do que ficar cobiçando as criações dos outros, né? A imperatriz não se permite isso. Uma imperatriz nunca que ela vai num reino de outra pessoa e vai copiar uma ideia, por exemplo, né? Ou vai querer tomar alguma coisa de valor de outro reino. Ela vai se comprazer muito mais nas próprias criações das mãos dela. E essas criações, elas dizem respeito apenas à sua fé e a Deus. Mas com certeza vai te trazer essa abundância. Com certeza. Clareando Imperatriz aqui, ó. 1, 2, 3. Fundo do deck. Olha aqui, ó, clareando a Imperatriz invertida. Foi um relacionamento afetivo, né? Onde você amou de verdade. Onde você construiu uma grande expectativa e que você esperava realmente que essa história ela fosse se tornar mais clara algum dia, talvez. Mas, de certa forma, toda essa entrega, ela é o seu maior obstáculo agora. Porque abalou um pouco, talvez, a sua fé. Aqui você viveu por tanto tempo acreditando que era algo que se tornaria... que cumpriria o seu destino, né? E acabou que foi só mais uma das grandes lições da vida. Mas vamos tirar aqui, ó, as outras para clarear a Imperatriz. Olha aqui, ó. Eita, olha, meu Deus do céu. Vocês estão vendo isso, gente? Meus amores. Essa mensagem que eu tô trazendo hoje, ela é uma canalização... E eu tento trazer um ensinamento por trás, além da tiragem de cartas, né? Porque o que acontece? Você deve começar a entender, sabe, como 2 e 2 é 4, que o seu maior obstáculo é a sua natureza mesmo, né? Porque a sua natureza ela é tão imensa que você acaba colecionando muitas... você acaba atropelando muitas pessoas e comprando, assim, muitas rivalidades, né? Você não faz isso por mal, você não tem culpa de nada disso. É a própria inveja dessas pessoas que faz elas se sentirem atropeladas e faz elas te perseguirem. Mas não tenha dúvida sobre o seu potencial de imperatriz. A gente vai trabalhar duamente para poder te devolver esse poder. Eu vou te esclarecer uma coisa, ó. Olha aqui que situação. Gente... Olha, imagina que Deus ele tem uma herança, né? Uma herança divina para você. Sabe por quê? Porque você é um ser humano. Você é o topo da cadeia alimentar. Então você merece uma coisa à altura disso. Mas antes, Deus precisa saber se você se sente merecedor disso. Esse que é o X ali da questão. Para liberar muitos karmas. Você acha que você é merecedor de viver uma grande história, de viver uma grande promessa, de viver tudo que você sempre quis? Você acha que você é merecedor? Você se sente? Você vibra essa energia de fé, de certeza, de que aquilo que há de melhor e que a melhor coisa que poderia acontecer para você, essa coisa vai chegar para você? Ou você acha que você não merece? A vida a gente vem para descobrir. Porque, por exemplo, aqui no seu passado, esse teste, essa graduação, essa aula, né? Vamos pensar que você fez uma faculdade, né? Você fez uma pós-graduação aí. Foi um estudo. Mas nesse estudo, é como se a espiritualidade estivesse testando com o que você se contenta. Até onde você tolera que as pessoas te menosprezem. Né? Imagina que Deus quer te dar uma pedra de ouro, mas ele primeiro joga uma migalha. E aí ele observa, você vai se contentar com essa migalha? Né? Porque se você negar essa migalha e falar, não, eu não aceito migalha, eu quero ouro, não importa quanto tempo vai demorar. Entendeu? Você sabe quem você é, você merece o ouro, você merece
sabe? Toda a riqueza possível, toda a abundância, todo o amor, toda a felicidade. Mas então Deus ele faz esses testes, né, da espiritualidade aí para ver se você realmente se sente merecedor. E como a gente percebe que houve toda essa situação aqui, ó, onde pessoas, sabe, elas conseguiram realmente destruir seu coração. Elas não tiveram escrúpulos, elas não tiveram empatia, piedade, consideração. Pessoas mentirosas, pessoas oportunistas, né? Pessoas que não... Elas... também essa energia do passado revela que você se envolvia com pessoas que não eram pessoas espiritualizadas, né? Não eram pessoas aqui, ó. Você, como imperatriz, né? Na energia da imperatriz, você já está se conectando com o sagrado feminino, que é o acesso, assim, inicial para você se alinhar com o seu destino, né? Ouvir a sua voz interior, ouvir a sua espiritualidade, se conectar com a sua essência divina, né? E aí, com a sua essência divina conectada, você vai para o último arquétipo do mago, que é a manifestação. Mas essa situação que você passou foi necessária porque você precisou passar por ela. Era um degrau que ou você escalava ou você não ia conseguir chegar aqui, ó, nessa belezura aqui. Então, é como se você tivesse meio que sendo malhado ali, né? A situação sempre te ferindo, sempre te enganando, sempre te menosprezando, te humilhando, te roubando. E enquanto você aceitasse isso na sua vida, você não estaria pronto para receber o que você merece, né? Mas você já passou, acabou. É isso que tá te limitando, né? Não veja como, eu perdi anos da minha vida com uma pessoa desgramenta. Pensa que você investiu num curso, numa graduação espiritual, você subiu um degrau. E a sua imperatriz agora, ela tá na sua mão, né? Ela tá na sua mão, porque o que você precisava aprender, você já aprendeu, né? Veio duas imperatrizes invertidas aqui. Então é uma energia que te cerca do seu presente, que fala sobre... Parece que todo mundo não aceita isso de você. As pessoas te negam isso, né? Esse reconhecimento. É como se você soubesse da sua essência. Eu também sei da sua essência. Eu tô te trazendo esse conhecimento porque eu sei do seu valor. E você também sabe do seu valor. Você também sabe. Mas é como se todas as pessoas à sua volta te negassem isso. Essa confirmação. Parece que todas as pessoas à sua volta, elas querem continuar na sua energia do passado, uma energia de coisas ocultas, de intenções ocultas, ou uma energia onde você não confia na sua intuição, né? E agora isso aqui ficou no passado, né? A sua intuição bloqueada. Agora você confia na sua intuição e você sente na sua intuição que você tem esse mérito aqui, ó. É o mérito de, sabe, viver do bom e do melhor. Do bom e do melhor. É o que eu falo. Tenha a consciência, tenha o centro da sua consciência em si mesmo. E o que você sabe sobre si mesmo é muito simples. Você é um ser humano. Você tem um pai no céu. Você tem uma família espiritual. Você tem uma herança espiritual. Você não veio para essa vida para viver lições kármicas e você veio para viver na abundância. Essa abundância, ela estava sendo tirada de você, como sempre foi, né? Aqui a energia do seu passado eram sempre, sabe, essas pessoas do seu passado, né? Até aqui, até o presente, elas sempre tentaram ferir o seu coração. Sempre que você tentava, assim, construir, viver um grande amor, viver uma grande esperança, um grande sonho, um grande propósito, essas pessoas te negavam. E você sempre sentiu essa energia aqui, ó, da ingratidão, de pessoas que só se aproximam de você com outros interesses, pessoas que ficam tentando te manipular, tentando te convencer de coisas que não são reais. O que mais? E no fundo, hoje no presente, você está vibrando como sempre nessa energia maravilhosa aqui da Imperatriz. Mas isso vai estar na sua mão ou vai estar na mão dos outros? Você vai reconhecer que você já aprendeu, você já subiu o degrau da lição kármica e agora já é hora de você viver a vida que você veio. Aqui, ó, a vida que você veio
que você veio viver? A vida de abundância. Mas se você permitir que o meio externo, ou condições materiais, ou, sabe? Se você permitir que isso defina se você é ou não a imperatriz, isso aqui vai ficar bloqueado. Você tem que tirar a imperatriz de dentro de você. É viver com leveza. É viver tentando reconhecer o seu mérito espiritual. Isso que você passou não tem nada de vergonhoso nisso. Olha, entenda que essa lição kármica que eu tô trazendo nessas energias aqui, sobre esse desgosto, essa traição, né? Essa injustiça, isso não é para qualquer um. Não é. Pobre daquele que tenta te envergonhar pelo seu esforço, ou pela sua situação, ou pelo desfecho dessa situação. Essa pessoa, ela é sabe? Uma pessoa que tenta fazer isso com você, você já corta da sua vida. Até porque se você se permitir também ficar na presença dessas pessoas que querem negar o seu direito de ser feliz, você próprio vai estar aceitando migalhas, né? Tem lá um castelo de ouro te esperando, aí as pessoas ficam jogando migalhas para tentar te, sabe, te mostrar que isso é tudo. E essas pessoas que tentam te envergonhar, elas nunca conseguiram passar pelo que você passou. Tenha certeza absoluta disso. Porque o que você passou foi, né? É a vida, a verdade é a vida. A gente tem que ter fé nos planos da espiritualidade. Leve apenas a lição. A lição é que agora você sente o cheiro de manipulação, nossa, a quilômetros, né? Você vê o olhar de uma pessoa interesseira a quilômetros. Você sente uma intenção tentando cegar a sua intuição a quilômetros. Agora, essas pessoas que tentam te negar isso daqui, essas pessoas, elas nunca conseguiriam compreender, né? Elas são imperadores, né? Materialistas, pessoas gananciosas, pessoas só vivem de aparência, de mandar nos outros, de se sentir superior, de querer um trono, de querer um reino, né? Essas pessoas, elas não têm o seu nível, não tem. Você não precisa ter nada. Aqui a Imperatriz, ó, o céu tá amarelo, né? Tô reparando aqui, o céu tá amarelo. É o quê? É a energia do sol, né? É a energia, assim, da criação, a energia da luz. Você tem essa luz é sua. Você não precisa ter um reino, em qualquer lugar que você tiver, se você tiver essa consciência aqui do que você é e do que você precisou pagar para se tornar isso, você vai ter essa luz do sol aqui, ó, no seu caminho. E a pessoa, ela pode ter 10 vezes mais dinheiro do que você. Se ela olhar você aqui, ó, numa pracinha tomando um sorvete com essa luz, ela vai ter inveja de você. Aham. Isso aqui é forte, né? Isso aqui, às vezes, as pessoas que têm essa energia de abundância, que vieram com esse propósito aqui, né? Que nem eu sempre falo, sementes estelares, crianças índigo, pleiadianos, tem um monte de, né? Você procure a sua, né? Vê o que você mais gosta, ou cria uma. Também acho legal, ousado, né? Uma imperatriz cria sua mitologia, seu conto de fadas, né? Confia o quê? Na verdade, sabe qual que é a verdade? Só existe você. Não fique achando que a opinião do outro pode te definir. Não, não tem como. O outro, ele é uma parte externa de você. O que você tem está na sua consciência está em você. E você também não consegue ver a consciência do outro. Então, esquece o outro, confia aqui, ó, nesse sol que vai nascer para você, em quem você na nobreza de espírito que você teve para passar por toda essa pilantragem aqui, né? Essas raposas, essas criaturas invejosas que sempre te limitaram. Confie que, em qualquer caso, essas pessoas sempre vão sentir uma aspereza, né? Por você ter tanta autonomia e luz. Você tem luz, né? Você pode criar, você pode ter fé, você pode buscar, né? Recobre a sua inocência, a sua imaginação, a sua esperança. Recobra, permita-se, né? Olha aqui, mensagem do presente. Mas o presente é o quê? Aqui e agora. É justamente isso que eu tô fazendo aqui e agora, não é? Ó, tentaram tirar isso de você, eu tô aqui para te devolver, entendeu? Para você ver que quem mente é uma pessoa sem caráter. Ela vibra do imperador para baixo. Não, o imperador não mente. O imperador invertido, sim.
O imperador, ele é justo, pelo menos. Você vê, essas pessoas, elas estão muito longe da sua energia. Elas não são imperadores também. Elas queriam ser imperadores, ou melhor, queriam ser vistas como imperadores, mas por dentro são imperadores invertidos, mentirosos, possessivos, arrogantes. Essas pessoas, a energia delas, nossa, sabe? Acho que é bíblico, né? Que fala assim, você vai ser cabeça e o outro vai ser cauda, né? Você vai ser cabeça, você não vai... O que Deus vai trazer para você é de alto nível. Essas pessoas que vibram em imperador invertido, ai, tá bom, fica lá, tem 10 casas, 10 carros, 10 eventos para ir, nossa, que vida legal. E você aqui, ó, só você e sua espiritualidade. E você vai viver com mais luz, com mais, sabe, com mais bênçãos do que qualquer uma dessas pessoas aqui, ó. Você pode estar até no mato, né? Vai pro mato, vai pra uma praça. Você não precisa de nada. Para vibrar nessa energia aqui, você não precisa de nada. E o seu propósito é esse aqui, ó. É o próximo degrau, né? Essa aqui é a carta 3, essa aqui é a 2. Então, busca a sua espiritualidade. Confie na sua intuição. E também faça mais silêncio, né? Não fique tentando buscar nos outros validação. Você se sente assim, né? Porque é o que você é. Então, confia na sua intuição. Porque no seu passado, você estava cego para sua intuição. Tava invertido a sacerdotisa do passado. E agora, você pode confiar na sua intuição. Você sim, você é isso aqui, ó. Você tem esse poder todo. E é natural que diante desse poder e dessa promessa, você fique talvez um pouco inseguro. Talvez você queira consultar alguém para te dar essa confirmação de que você é isso. E eles nunca dão essa confirmação, né? É que para eles dar essa confirmação é como reconhecer a própria mediocridade deles, o que eles nunca vão fazer. Mas, olha aqui a sua energia do presente, ó. Você tá na direção certa, na energia do presente. Na energia do presente também saiu a Imperatriz Invertida, mas olha só a energia do presente. Você tá na direção certa, você tá dando as costas, ó. Né? Não importa quantas copas, em quantos relacionamentos, e quantos anos de amizade, quantos anos de você conviveu com as pessoas, você sabe que se não tem amor, você dá as costas. E não importa o fardo que você carregue. Né? Existem contextos que é muito difícil de se libertar. E talvez seja necessário um grande esforço para conseguir cortar certos laços. Mas você já sabe, não importa o quanto você acreditou em algumas coisas, ou em quantas conexões você investiu, equilibrou, empilhou, né? Aqui, muitas situações você vai dar as costas, mesmo situações de muitos anos que você, né, acreditou que teria alguma coisa, você nutriu, né? A Imperatriz sempre nutre. Então aqui tem muitos contextos onde você nutriu muito, tem sentimentos pela pessoa sim, mas agora você já está acessando sua intuição e você sabe que algumas coisas não mudam. Não importa quantas copas você equilibrou aqui. Se você chegou hoje e viu uma pessoa que você sempre teve grande consideração, e ela não validou quem você é, né? Ou pior, ela tentou te negar que você é isso, não importa quantas copas você empilhou, você dá as costas. Até porque você poderia empilhar aqui mais uma eternidade de copas e não conseguiria convencer essas pessoas. E não importa o preço, você paga esse preço, né? Porque aquela questão das migalhas, né? Às vezes você tem uma situação, aí joga migalhas para você ir perseguindo. Aí você nega a primeira migalha, aí ele joga uma coisinha um pouquinho melhor, vai sempre melhorando. E às vezes parece que vai ser muito difícil, né, dar as costas. Mas você deve reconhecer aqui a sua vibração, ó. É uma vibração altíssima, entendeu? Quando você tiver com essas duas coisas integradas, conscientes, vivendo isso, nossa, eu acho que pode vir o Elon Musk, que ele vai ficar com inveja de você também. Entendeu? Porque isso aqui é poder de verdade, gente. Isso aqui é poder, né? A gente tem que saber que, assim, as coisas materiais,
A gente tem que saber que as coisas materiais, ou as tecnologias, a maioria delas são uma tentativa de criar artificialmente isso daqui, ó. Ou o poder do mago também, que não saiu ainda. Ah, saiu invertido, né, dos falsos lá. Mas, se você tem uma grande espiritualidade, você não precisa se preocupar com doenças, né? Ou com... ou se você vai ter comida, ou se você vai ter inimigos, ou se você vai ter problemas, você não precisa se preocupar com nada. Mas o que acontece? Como a humanidade ela está num processo já de muito tempo, onde ela está perdendo a espiritualidade, né, no passado, que nem saiu aqui, aí eles têm que criar métodos artificiais para complementar aquilo que perderam espiritualmente, né? Então, antigamente, você poderia, sei lá, ter um sonho astral e conversar com alguma pessoa em outro lugar distante. Hoje em dia, você pode, né, mandar uma mensagem no celular. Então, a tecnologia, ela vem meio que para compensar algo que a gente que abdicou, na verdade, né? Mas isso é um outro papo, né? Mas aqui, de fato, pode confiar na sua espiritualidade, viu? Pode confiar. E, e é aí que tá o teste, né? Você vai ter coragem, né? Essa é uma questão de coragem também, no presente. Porque você sabe que para romper certos laços, né, você vai ter que deixar muita coisa para trás. Muito investimento, vai ser desgastante, vai dar trabalho, não vai ser fácil. Mas é aí que vem, né? Você se sente merecedor de uma vida melhor? É uma coisa que tá na sua mão. Vamos ver mais um pouco. Energia do futuro agora. Deixa eu embaralhar, né? Ai, ai. Vamos ver. Energia do futuro, hein? Olha a energia do futuro. Olha aqui a energia do futuro. Você quer saber o que é isso aqui? Né? Você, claramente, né? Depois de tanto ter se ferido no passado, você deu as costas com muito, muito, muito esforço, né? Por isso você está sendo consagrado, inclusive. Essa situação que você viveu e que não deu certo, e que você foi apunhalado, essa situação ela te graduou, ela te consagrou, ela te coroou. Pensa desse jeito, ela te coroou. E por quê? Porque foi muito difícil. Esses imperadores invertidos que às vezes julga a sua vida, ou às vezes quer se meter nas suas coisas, essas pessoas elas nunca conseguiriam ter a coragem que você teve. Só a imperatriz tem essa coragem. O imperador também não tem essa coragem, né? Porque a imperatriz, ela pode abandonar o império, porque ela pode criar outro. Ela tem o intelecto e a criatividade e a conexão para isso. O imperador não pode abandonar o império, porque ele, sem esse império que define ele não é nada. Então, essas pessoas que vibram nessas energias materialistas, deixa elas para trás. Pague o preço que for. Se conecte somente com vibrações elevadas, como a sua, de abundância. E o que você fez aqui surpreendeu muita gente. Esse movimento ele foi tão inesperado e profundo, né? Porque essa história aqui, o desgaste dela se dá porque você investiu muito, isso te definiu por muito tempo. Então você teve que realmente, né, ter a coragem que só uma imperatriz teria de começar de novo. O imperador não. O imperador nessa história, né? Vamos colocar aqui as cartas na mesa, né? Aqui é 8 de copas invertido que saiu na energia do futuro. Mas só que para montar o quebra-cabeça, a gente sabe que o imperador invertido, ou melhor, mesmo o imperador, ele tá numa casa, numa relação, num império, onde as coisas são omitidas dele. As pessoas à volta dele ficam tentando manipular ele. As pessoas ficam tentando roubar ele. E as pessoas não se importam com as emoções dele, ele continua no império. Porque ele não tem pra onde ir. Ele não tem esse poder da imperatriz de começar do zero. Entendeu? Então, é aquilo que eu falo, se ponha no seu lugar. Pode subir esse degrau. Você é isso, entendeu? Aqui no meu canal, isso já tá ficando muito... Já tá ficando claro. E se um imperadorzinho qualquer, ele vir querer, sabe, te esnobar, ou te diminuir, ou te testar, olha, depois do que você passou, o pior você já passou, que é isso aqui, ó. Você tem força pra fazer isso daqui, ó.
Ou seja, não importa o que você sinta por uma pessoa e não importa quanta coragem você tenha que ter para enfrentar esse trabalho aqui, esse fardo, né? Esse desafio, você vai e faz. Você tem essa coragem. Esses imperadores jamais teriam. E na energia que saiu aqui, eles não são imperadores, tá bom? Imperadores são dignos. Essas pessoas, elas são imperadores invertidos. E o seu afastamento na energia do futuro, o que que revela? Revela que dois casos, né? Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Ou alguém que você deu as costas, né? Essa pessoa não esperava que você desse as costas. Essa pessoa no futuro, ela vai voltar, né? Porque aqui, ó, aqui é uma energia onde alguém vai. Invertido é a energia de alguém que volta, né? E essa pessoa, ela vai voltar pro seu futuro, né? Porque aqui você mostrou pra ela quem você é, né? Aqui, essa pessoa, ela depois de toda essa sujeira aqui que ela fez, essas mentiras, ela achou que você nunca teria força para fazer isso, porque essas pessoas, elas te sobrecarregaram ao extremo e elas viram que você tinha investido muito do seu coração, né? Elas viram que você tinha investido muito e também te sobrecarregaram. Então elas acreditaram que você nunca faria esse movimento, né, de ir embora. Mas você não, o sonho delas, que é ser um imperador, nem no maior sonho delas, elas conseguem entender a sua energia, a sua vibração. Você tá entendendo o seu poder agora? Né? Elas acreditaram que você não teria essa coragem. Porque, de fato, o maior sonho delas é se tornar um imperador. E o imperador não teria essa coragem. Se ele estivesse vivendo num contexto onde ele investiu tudo, onde ele sente que conquistou aquilo, ele jamais deixaria aquilo. Ele ficaria ali até a morte. Ele jamais faria isso, ele teria coragem para isso. Mas a sua energia é superior à do imperador, né? E você mostrou para eles o seu valor aqui e deu as costas. Mas o que que acontece? Agora que você deu as costas, ó, é a energia de alguém que vai voltar atrás. A energia do futuro. Quem que vai voltar atrás? Claro que não é você, né? O passado nunca mais, né? A imperatriz não olha pro passado. A imperatriz, ela é energia expansiva. Ela não é que nem o imperador. A imperatriz expande. O imperador, ele estabelece, né? Ele fixa. Ele senta no trono. Mas quem expande as fronteiras do reino, ou quem conquista novas ideias, novos planos, novos desejos, é a imperatriz. E agora que você tá fazendo essas pessoas comer poeira, querem voltar aqui, ó. Essa pessoa específica que você deve estar pensando aí. Vamos ver mais. Deixa eu clarear aqui a energia do futuro. Deixa eu clarear a energia do futuro. Com certeza é aquele relacionamento que você deu tudo de si e a pessoa, né, que propositalmente te sobrecarregou, essa pessoa, ela agora ela tá vendo o seu brilho e quer voltar. Vamos ver. Deixa eu tirar aqui, ó. Ó. Essa pessoa tá ansiosa, ó. Tá vendo? 4 de espadas invertido. Essa pessoa, ela tá numa grande ânsia pra, né? Você fez o movimento, essa pessoa quer desfazer esse movimento, né? Quer voltar, quer retomar o que tinha. Claro que quer, né? Agora que ela tá entendendo, ela nunca teve, essa pessoa que te feriu, ela nunca teve nem sequer possibilidade de vislumbrar uma vibração como a da Imperatriz. O maior sonho dessa pessoa era se tornar um imperador. Então ela nem sequer imaginava que dava pra ir além. Coitada, né? Ela nem sabe que ainda tem a sacerdotisa e o mago. E o louco ainda, né? Só que o louco é um outro caso. Mas agora ela tá entendendo. Agora ela tá entendendo que a vida não é só coisas materiais e status. Que no fundo, não adianta nada você ter um império se você é vazio por dentro. Não adianta, né? Deus, ele vibra na energia da imperatriz, ó. Ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar numa praça, numa calçada, pode estar descalça. Essa energia aqui, Deus, a luz vem para ela. Agora o imperador, ele também pode vibrar, mas ele tem que estar com ela, né? Aí o imperador também tem a virtude. Mas o imperador solteiro, por exemplo, ou com uma mulher, sabe, que não tem essa vibração, aí ele também não, Deus não tá ali não. Vamos tirar aqui a energia do futuro. Embaralhei de novo, né? Tinha saído o que mesmo? Era
Ah, a carta da ansiedade, verdade. Bom, vamos lá. Saiu a ansiedade, ou seja, né, tá tendo uma tensão aí para desfazer o movimento que você fez. Ó, a próxima, ó, Rei de Ouros. Por que que a pessoa quer voltar? Porque agora ela tá vendo a sua abundância, né? Ó, tirando aqui. Agora ela tá vendo o seu Rei de Ouros. Mas você tá vendo? Essa pessoa ela só é interesseira, né? Essa pessoa ela é interesseira. Ela só vê. É que nem o imperador. O imperador só vê um rei de ouros. Ou um imperador também. Ele não consegue ver uma imperatriz, né? Ele não consegue entender a completude de todos os elementos. Ele só quer saber de ouro. Nossa. Deixa eu ver. Olha, gente. A mensagem que tá vindo aqui para clarear me traz um cavaleiro de espadas, um rei de paus invertido e um cavaleiro de ouros. Bom, sabe o que eu tô sentindo? A ansiedade dessa pessoa em retornar, ela se deve a uma situação bem específica. Você na energia da Imperatriz, você não veio, né? Você não é que nem aqueles político fajuto que constrói só uma praça em uma semana ali e depois vai embora. Não, a Imperatriz ela vislumbra longe, ela vislumbra o império. Ela não pode fazer isso do dia para noite. Ela precisa trabalhar nisso, né? Isso não, tudo que tem valor não se constrói do dia para noite. E você o que você está fazendo, essa sua jornada espiritual, ela é um cavaleiro de ouros aqui, ela vai te trazer muita prosperidade. Ela com certeza vai. É do bom e do melhor, viu, gente? Imperatriz, olha, se você vibrar nessa energia, não tenha medo de nada, tá bom? De nada. Não precisa ter medo de nada, porque nada vai te faltar, você vai ser feliz, você vai atrair pessoas boas, você vai curar pessoas. Mas esse é um trabalho longo, é um trabalho árduo. Você trabalha, né? Você trabalha de forma árdua. E olha o que a gente percebe aqui nessa energia, ó. Essa pessoa, ela tá numa ânsia de retornar porque ela tomou uma decisão em torno de quem, ó? Dessa criatura aqui, que é o famoso amante, né, do triângulo, né, daquelas mentiras do passado. O que ela fez, ó? Ela não tem o intelecto para ver que os seus planos são a longo prazo, porque você vai construir coisas grandes. Você não vai fazer um miojo, você vai fazer, sabe? Você vai pegar todos os ingredientes, vai, sabe, preparar todos, trabalhar todos e vai construir uma grande coisa. Isso já tá ficando evidente. Então, o que ela percebe na energia do futuro? Ela percebe que ela foi com muita pressa na direção de quem? Do amante. O amante, inicialmente, ele era esse daqui, né? Ele era sedutor, mas a energia do futuro demonstra que o ímpeto dessa pessoa para chegar nela vai conduzir ela nessa vida aqui, ó. Ela não vai ter uma vida com um rei de pau sedutor maravilhoso, não. Essa criatura aqui é totalmente egóica, essa criatura competitiva que, sabe, não vai possibilitar a felicidade no futuro dessa pessoa, né? Então, por isso ela tá naquela energia da ansiedade e da velocidade. Aqui no Cavaleiro de Espadas, pode significar tanto que ela viu que foi com muita pressa nessa ideia errada aqui, né? Que poderia parecer sedutora, né? Mas no fundo, ela só vê Cavaleiro de Ouros e Cavaleiro de Paus, né? Então essa pessoa, ela provavelmente ela te tratava como uma rainha ou rei de ouros. E aí ela viu alguém que além de ser rei de ouros também era isso, mas ela já sabe que o futuro dessa pessoa, dessa união que ela foi aqui com tanto, né, com tanto ímpeto, vai conduzir um futuro aqui, ó, de coisas tóxicas, né? Tudo que um rei positivo tem, esse daqui não tem. Então isso aqui é tóxico, isso aqui é um terreno estéril, né? Mas um outro lado também é que ela vai vir com pressa na sua direção. Também pode ser. Eu vou clarear mais um pouco aqui a energia do futuro, porque ela ficou um pouco mais controversa, né? Mas eu acho que é um pouco isso. Eu acho que ela tá numa ansiedade, essa pessoa, ela quer voltar para você, porque ela já tá vendo, né?
que você, com você aqui na Imperatriz, é aquele negócio, o importante é ser constante, né? Então, devagarinho, devagarinho, né? Olha daqui 5 anos, daqui 10 anos, como é que você não vai estar, né? E aí, você, daqui 5, 10 anos, você vai estar aqui, ó. O rei dos reis, esse daqui, né? Esse aqui é o poder máximo. E ela, daqui todos esses anos, vai estar aqui, ó, com essa criatura tóxica, né? Impossível. Não tem a mínima comparação, né? Olha o futuro que ela trocou, só porque ela não soube esperar e foi com pressa, né? E agiu com um impulso, agiu com, sabe? Não teve ali a temperança, né? E aí perdeu esse futuro para ficar com esse futuro aqui. Parabéns. Ou sozinho, né? Aí vai dar escolha. Mas essas pessoas, elas são tão limitadas que se você não aceitar, né? Mas óbvio que você não vai aceitar, né? A gente já sabe disso. Mas como você não vai aceitar, ela ainda vai se condicionar a essa vida medíocre aqui, ó, de imperador invertido, né? Ela vai sacrificar a própria felicidade, porque ela não tem a coragem que você tem, né? De, sabe, pôr um ponto final. Ela quer ser o imperador. O imperador não perde as posses. Ele conquista as coisas e não quer perder. Então, ela, mesmo essa coisa ruim que ela conquistou, ela não vai querer perder. E vai viver aí uma vida, né? Muito boa. Vamos ver mais um pouco, né? Eu vou clarificar aqui um pouco o futuro. Vamos ver mais o futuro. Ó, o futuro. Futuro, carta da força. Deixa eu tirar mais aqui para clarificar. 1, 2, 3. Vamos ver aqui. Carta do futuro. A força. Ó, pessoal. Nossa, a mensagem hoje ela tá um pouco complicada, viu? Eu tô sentindo uma energia muito forte. Eu acho que tá difícil de, sabe? Fazer a conexão. Mas o que eu posso entender? Eu acho que a energia do futuro aqui, do seu futuro próximo, né? Porque aqui no presente a gente já sabe, você tá se empoderando, né? A sua imperatriz invertida, ela tá a caminho de se tornar uma imperatriz autêntica, plena, na verdade. Mas aqui na energia do futuro tá vindo uma verdade sobre alguma questão aqui, ó, Rei de Ouros e Diabo, né? Está vindo aqui um esclarecimento para você envolvendo uma trama, alguém de poder, né? Deixa eu ver mais sobre esse Rei de Ouros aqui, ó. Vou até pegar meu outro baralho. Esse daqui, eu acredito que ele é mais energético do que, né? Essa mensagem aqui ela é um pouco mais... Ó, vamos lá, ó. Vamos ver aqui, vamos clarificar esse Rei de Ouros com o Diabo aqui, né? No futuro vai vir uma clareza, uma verdade, uma informação, uma notícia, né? Vamos ver, ó, pronto. Olha aqui. Julgamento invertido. Sobre o Rei de Ouros e Diabo. Pessoal. Olha, julgamento invertido. Eu vou tirando aqui, tá? Fechou? Combinado? Julgamento invertido, né? Ó, julgamento invertido. O Hierofante. O mundo. Nossa senhora, gente. É o que eu falo. Você, a sua energia é muito elevada. Então, você... as coisas que saem sobre você envolvem um plano superior da espiritualidade. Sabe? Aqui é a espiritualidade maior que tá agindo. E o que eu estou vendo? Parece que um julgamento não ocorreu, né? Um julgamento ele ficou bloqueado. E isso aqui requer uma autoridade, né? Requer a intervenção de uma autoridade. Ou melhor, uma autoridade vai vir no futuro, né? Ó, vamos montar aqui o quebra-cabeça. Uma autoridade espiritual, né? Ou, assim, o Papa também tem a ver com as leis, né? O Hierofante. Então pode ser também uma autoridade jurídica, né? Um juiz, né? Mas é uma grande autoridade. No futuro tem essa energia de uma verdade que vai vir à tona, acerca de um rei de ouros com o diabo, né? Ou melhor, de uma mentira envolvendo o rei de ouros, ou de uma ganância, de uma obsessão. E quem vai trazer essa verdade?
Esse daqui, ó, ele tá vindo aqui, mas, ó, veio aqui a carta do mundo também, ou seja, vai concluir essa história, né? Talvez por isso a sua imperatriz, ela ainda esteja em processo de se firmar, porque teve muita coisa oculta e mentiras e tramóias no passado, e essa indefinição, essa insegurança, essa falta de resposta, de conclusão, isso acaba atrasando um pouco, né, a sua jornada. Mas no futuro próximo vai vir o quê? Algo envolvendo uma justiça que não se cumpriu. E alguém percebeu isso, alguém de poder, e alguém vai cumprir essa justiça aqui pra você. Aham. Sabe por quê? Porque aqui tá falando energia, né? Essa energia aqui que veio do futuro. O que que a gente percebe? Haverá uma clareza sobre uma situação envolvendo isso daqui, né? Envolvendo o quê? Uma mentira por ganância, por obsessão, uma mentira por ego. E essa mentira, o que que ela fez? Ela afetou o rei de ouros. E esse rei de ouros é você, né? É isso que eu tô vendo. Energia do futuro, né? Ou seja, alguém que alguém que se afastou de você vai voltar, né? Por quê? Porque você é um rei de ouros. E de alguma forma não houve justiça sobre isso, né? O julgamento ele veio invertido. E quando essa justiça chegar no futuro, através dessa autoridade espiritual, ela vai revelar e vai esclarecer, né? Ó, vai trazer aqui, ó, a faca da espada, né? Separa o joio do trigo ali. E vai revelar o quê? Um plano muito maligno, muito, né? Enfim, já falamos muito disso, né? Mas vai trazer clareza para você. Vai, sabe, colocar todas as suas dúvidas na luz. Porque isso aqui traz a luz, ó. Esse aqui é um agente divino. Mesmo que não seja uma figura religiosa aqui no Papa, pode ser uma figura, sabe, enfim, de justiça aí, dos ministérios públicos e tal. Pode ser um promotor de justiça aqui, mas ele está sendo guiado pela espiritualidade. Ele está fazendo um trabalho espiritual aqui, né? Para concluir um destino. Você tá vendo como a sua história né? A sua energia do presente veio duas imperatrizes bloqueadas, né? Mas é justamente porque você tá aqui. Eu tô aqui para te dar uma ajudinha, ou, né? Só te fazer companhia também, já tá bom. Mas a gente tá percebendo que você vai se tornar um rei de ouros, ó. Então, coloca na sua cabeça, vibra, tenha certeza que você já passou pelo pior. E o que vai vir agora é totalmente do seu merecimento, te levando pra cá, ó. Pra uma estabilidade material que você jamais imaginou. Você jamais imaginou, né? Toma posse. É o destino de Deus, é uma herança, ele vai te surpreender. Ele vai curar todas as suas feridas, né? Porque você passou pelo teste. Você fez um esforço inigualável aqui, né? Aqui nessa energia aqui, ó. Você fez um esforço, ou melhor, você é forte, essa que é a verdade. Você é capaz de fazer isso. Então você é digno, porque o seu comprometimento é com a verdade. Não é com apegos emocionais ou com inseguranças, medos, né? Culpas, coisas que os outros ficam te sobrecarregando. O seu compromisso é com a verdade. E por isso você é merecedor ou merecedora. Bom, vamos lá. O que a gente pode saber? E é claro que todas essas injustiças e mentiras que virão à tona, né? Porque é claro que pra você não, assim, você não vai se abalar muito. Isso aqui é positivo pra você quando chegar, né? Essa informação, essa autoridade pra reverter aquele julgamento que não foi correto no futuro, que não foi correto, né? Teve um julgamento. O que acontece? No futuro vai vir alguém que busca e traz, né? Resolve, corta, né? Ele define. Alguém que vai definir algumas coisas acerca de algo muito errado que não foi julgado corretamente. Então criou como se fosse sabe? A palavra às vezes foge, né? Mas aqui criou um caos, né? Criou um caos, na verdade. Criou um caos, porque pessoas extremamente malignas quiseram dar o golpe do baú aqui,
né? Fizeram um julgamento errado. Uma autoridade percebeu isso, né? E essa autoridade, ela vai trazer para você muitas verdades que você não sabia sobre aquele passado mentiroso que você viveu, né? E essas verdades, elas vão te colocar na posição de rei de ouros e cumprir, sabe, com o seu propósito de vida, né? Você vai ter um testemunho assim que você vai poder falar, meu Deus, olha só, olha a minha história, né? Você vai se apaixonar pela sua história. Uhum. Quando isso acontecer, você vai passar por um salto quântico, sabe? E esse salto quântico é para quê? Para você ser uma testemunha viva da glória de Deus. Aqui, ó, o seu trabalho, né? Ou mesmo também, para outro lado, olha o que eu tô vendo aqui, no futuro, pode ser que você trabalhe com a espiritualidade também. Poder para isso você tem, né? Na energia da Imperatriz, né? O próximo degrau para você na energia da Imperatriz é isso aqui, ó. É se conectar com a sua intuição, confiar, empoderar a sua intuição. Se apaixonar por quem você se tornou, por tudo que você passou. Se apaixonar por tudo que está no seu interior, né? O seu interior. Pelo que você é, né? E você tem muito poder aqui para realizar esse destino. Ou alguém de muito poder também pode vir aqui realizar seu destino, né? Porque no futuro tem uma coisa muito injusta que aconteceu que vai precisar ser esclarecida, né? E é aí que você vai, né, ter ali o plot twist da sua vida. Eu tentei fazer uma mensagem curta, mas eu não consigo, né, gente? Eu faço sempre... todos os meus vídeos é um filme do Senhor dos Anéis. 2 horas. Mas... vamos chegar aqui na mensagem final, né? Gratidão, mestre. Muito obrigado por essa mensagem, viu, meu Deus? Olha, gente... não deixe que... sabe? As pessoas façam você desistir de sonhar, de ter esperança, inocência, bondade, né? Pega a sua criança interior, essa sua criança interior que tanto sofreu nesse passado difícil que você teve que lidar, né? Essa criança interior você vai colocar ela aqui, ó, nesse trono, né? Nem nos seus maiores sonhos você poderia imaginar. Nem ninguém que te cerca também, viu? Aqueles imperadores invertidos, eles eram tão cegos que, mesmo do seu lado, eles não viam o seu brilho. Então, eles nunca imaginavam, né? Então, isso aqui vai dar-lhe um... né? Vai ser tanto a sua sina para curar suas feridas, quanto a sina para ensinar para essas pessoas que te fizeram isso, o poder de Deus, o poder da justiça de Deus. Porque essas pessoas não foram justas, elas te negaram o julgamento justo. Mas isso no futuro, ó, alguém comprou sua briga. Pode ser mesmo até a espiritualidade também, outro caso, né? Ou seja, a sua espiritualidade que vai trazer a reparação desse julgamento que não foi correto, né? Porque essas pessoas têm que pagar. Isso aqui é, sabe? Gente, olha, essas pessoas, né? Eu sempre trago ali um pouquinho de veneno para elas, porque, gente, as pessoas ferem o coração dos outros, mentem na cara dura e roubam. Essas pessoas vão pagar, não se preocupa. E mesmo que elas não tenham que te pagar assim financeiramente, mas elas vão ter que conviver olhando você aqui, ó, né? Você aqui, sabe? Anos-luz na frente delas. Anos-luz. A vida que você vai ter aqui como imperatriz, quando essa justiça espiritual for reparada, essas pessoas, elas, sabe? Elas vão ter que viver com esse gosto na boca, sabe? De tudo que elas... todo veneno que ela jogou pra cima voltou pra cara dela. E agora deixou ela enrugada, feia, desanimada, desesperançosa, né? É a justiça de Deus, porque elas também marcaram você, né? Então elas também vão ser marcadas. Tocaram aqui no seu Ás de Copas no passado, né? Tocaram no seu Ás de Copas, né? Elas te prometeram Ás de Copas e roubaram, não deram, roubaram. Negaram, tramaram. Era tudo jogo sujo. Essas pessoas são sujas, elas são... É o que eu falo. Começa a se empoderar e saber que não é qualquer pessoa que pode te dar conselho. Não é qualquer pessoa, né? Aqui, ó, aqui são 2 energias. Só 2 pessoas podem te dar conselho. Ou é alguém que vibra na mesma energia que você, de prosperidade, de luz,
Ou é alguém mais espiritualizado ainda, né? Uma sacerdotisa, um pai de santo, alguém. Mas não, né? É o que eu falo, aqui é intuição a carta da sacerdotisa. Então não é só por um título. Você sente na energia da pessoa que ela tem uma clarividência espiritual. Então, essas energias, ou o mago também, né? O mago também, claro. O mago, ele, claro que ele pode também te dar conselhos. A sacerdotisa também é uma imperatriz. Agora, o imperador, ele não pode te dar conselho. E muito menos esses pilantra, né? Esse grupo aqui é um pilantra, é tudo imperador invertido. Se nem um imperador decente pode te dar conselho, quem dirá esses imperador invertido, né? Quem dirá? Então a opinião deles, ela, sabe, você pega assim, dobra e joga no lixo. Porque a opinião de verdade, ou você vai achar na sua intuição, ou em pessoas altamente intuitivas, né? Vamos encerrar aqui essa mensagem, só para finalizar. Ó, vou tirar aqui ó, a mensagem para o futuro. Ah, olha aqui a mensagem para você do futuro, Rainha de Ouros. Cara, você saiu muito ouros aqui, sabe? Saiu Rei de Ouros, Cavaleiro de Ouros e Rainha de Ouros. Você pode se tornar uma pessoa muito rica. Uhum, pode. Você só tem que saber aplicar aqui, e vender isso daqui, porque isso aqui é ouro, isso aqui é uma joia. Isso aqui não se acha no mundo. Não se acha. Isso aqui é muito raro. Se você usar isso daqui para fazer algum produto, alguma coisa do seu coração, uma coisa que você faça com gosto, isso vai te enriquecer muito. Você vai, sabe? Você vai ser a pessoa mais rica da sua família. É, que tal? Você pode ser a pessoa mais rica que já estudou com você também. Porque saiu muitos ouros aqui, então a sua última mensagem também vem ouros, então significa que todas as pessoas que desacreditaram de você, elas vão ter que ser obrigadas a ver você vivendo outro patamar de vida. Hum, coisa bonita, né? Eita, ai, olha, eu fico até... Gente, é muito... Sabe, assim, por muito tempo eu só era um entusiasta das espiritualidades. Eu gostava muito das mitologias, Senhor dos Anéis, Star Wars, eu adorava, sabe? Ficava ali que nem um doido. E esses arquétipos, eles também me ajudaram a entender outros arquétipos da espiritualidade sobre propósitos e tal. Mas isso que você viveu é uma saga, é uma grande saga. E vai comprovar o seu poder da sua espiritualidade, entendeu? É como se fosse poderia até escrever isso num livro, sabe? Se tornar um livro assim de inspiração sobre grandes histórias de superação, onde ninguém acreditou, todo mundo te negou isso daqui, todo mundo mentiu, te tramou, sabe? Teve segundas intenções com você e Deus ele foi intervir porque não tem explicação, né? Que nem eu falo, essas pessoas elas nunca tiveram fé em você, como pode, né? E aí vem Deus e ele cala a boca de todo mundo e vai te deixar rico. Toma posse. Eu falei isso no meu primeiro vídeo, é uma mensagem assim que ela me ajudou muito, sabe? Às vezes você não tem nada, né? A gente pensa, não tenho dinheiro, não tenho como pagar as contas, não tem abrigo, sei lá, o que seja. Mas uma coisa você sempre tem, e nunca esqueça, você tem a promessa de Deus na sua vida. Nunca esqueça disso. E a sua promessa, ó, é uma grande promessa, você vai ser cabeça, você não vai ser cauda, entendeu? E essa promessa, ninguém pode tirar de você. E o cumprimento dessa promessa diz respeito muito mais à sua própria convicção nessa promessa do que a ação da espiritualidade, né? Porque a espiritualidade, ela age, né, de formas muito incompreensíveis e eficientes, mas parte do trabalho também tem que ser feito por você, né? Você tem que saber que é esse o seu caminho. E não ficar parando pra, sabe, por migalhas, sabe, deixando as pessoas te marcarem por migalhas. Não, ninguém mais vai te marcar. Ninguém. E a última mensagem aqui para você, grande imperatriz. Essas pessoas, elas te menosprezaram tanto, você vê. É como se o menosprezo dessas pessoas por você se dá pelo fato de que elas não conseguem nem sequer entender uma imperatriz. Elas não conseguem. A vibração delas, de imperador invertido, né? Aquela coisa horrível. Essa vibração delas, o ápice da completude delas é o imperador. Elas nem entendem isso daqui. E muito menos os outros, né? Não são pessoas espiritualizadas.
né? É igual o Darth Vader fala, né? Que eu falo, eu sou tipo um Frankenstein, assim. Eu tenho muitas referências de muitos lugares e eu faço ali uma feijoada com tudo. Mas no Star Wars tem uma parte que o Darth Vader, ele tá lá na cúpula lá com os generais, almirantes. Aí um deles meio que se gaba de ter a arma que pode destruir planetas, né? Aí ele fala, não, fica tranquilo que a gente tem poder para destruir planeta. Aí o Vader vai e fala, não, mas isso não é nada perto da força, entendeu? É insignificante perto da força. Ou seja, o poder material em si, ele é insignificante perto da espiritualidade. Ele é insignificante. E não adianta você ter um se não tem um outro. Não adianta. Tanto que o mago ou a sacerdotisa, eles nem ligam para isso. Né? Toma essa. O sonho da pessoa é ter dinheiro. O sonho da pessoa é status, é glamour. Né? Olha que sonho pequeno, é um sonho medíocre. Por isso que elas não acreditavam em você. Porque elas nem sequer eram capazes de entender a que você estava predestinado. Uhum. Gostou? É isso aí. Ai, vamos lá, vamos lá. Aqui eu só vou tirar mais uma mensagenzinha. Ó, olha isso daqui, ó. A mensagem para você. Agora, essas pessoas que eu tava falando aqui, que só vibram no imperador, você não vai dar nada para elas. Você vai ser exatamente como elas são. Mão fechada. Entendeu? Você não vai dar nada para elas. Nem o seu tempo, nem a sua energia. Aqui, né, talvez por um tempo você até poderia pensar em distribuir, ou fez isso por muito tempo, né? Entregou demais, distribuiu. Aqui, se tratando dessa última conversa dos imperadores invertidos, aqueles mentes pequenas, você não vai dar nada, 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 nem R$ 1. Você vai alcançar aqui um patamar e não importa a sua condição. Para essas pessoas você não vai pagar nenhum um salgado com uma coca. Não vai. Mais uma. Ó. Página de ouros. Invertido. É um reforço dessa primeira mensagem, né? Você não vai construir nada com essas pessoas também. Nada. Elas não conseguem compreender sua mente. Só uma sacerdotisa, maga ou imperatriz que pode, né? Pode ressoar com a sua frequência. E essas pessoas que a gente tava falando, de imperador para baixo, assim, o imperador, você pode tratar ele, né? Uma pessoa, se a pessoa ela é rígida, mas ela é justa, ela tem princípios, ela tem valor. Não que ela possa te ensinar muita coisa, né? Mas você pode construir algo com uma energia do imperador, mas aquela corja ali, que você já sabe, de imperadores invertido para baixo, elas não vão palpitar, apitar, influenciar ou participar de nada do que você vai construir, ó. Isso aqui seria, né? Você lá muito bem de vida e todo mundo aqui, vamos construir juntos novos projetos. Aqui você vai falar, não, não, não. Daqui não. Daqui você não passa. E por fim, a última, hein? Nossa senhora, que mensagem grande. Cavaleiros de Ouro invertido. Gente, essas cartas estão tudo sendo... Deixa eu só clarear esse Cavaleiro de Ouros invertido aqui. Deixa eu ver. O que é esse Cavaleiro de Ouros invertido como mensagem final? Uma, duas... A última do Cavaleiro de Ouros. E 3. Deixa eu ver. Bom, pessoal, essa última mensagem aqui, só para concluir, esse Cavaleiro de Ouros invertido, eu acho que se refere também a essas pessoas, né? Que é só... Eu falei bastante de você no começo, né? Não falei tanto dessas pessoas, mas aqui a mensagem final veio só para elas, que é o quê? Cavaleiro de Ouros invertidos. Essas pessoas, elas não saem do lugar, entendeu? Elas... É o que eu falo, elas é imperador invertido, elas só pensam no imperador. Elas não têm criatividade que a imperatriz. Elas não têm a expansão da imperatriz, ou seja, elas ficam sempre aqui, ó. Elas têm até alguma coisa, mas quando ela pega alguma coisa, uma moeda na mão, ela se bloqueia. É que nem a energia do imperador, né? Ele conquista uma fronteira, aí ali ele se fixa, ele não expande mais. E essas pessoas estão sempre aqui, ó. Estão sempre aqui. E tipo assim, você... Ó, aqui o que acontece? Através da sua intuição, você vai receber, sabe, muitas mensagens, muitas revelações, muitas informações, muitos conhecimentos,
muitos desejos, planos. A sua intuição aqui, ó, ela vai te guiar. Ela vai te guiar, entendeu? E, e essa liderança aqui que você vai estar acessando, ela de certa forma vai esfregar na cara de todo mundo. Sabe o quê? Que essas pessoas não saem do lugar porque elas não respeitam a justiça e as leis cósmicas. Não respeitam, entendeu? Elas estão paradas por quê? Porque elas acreditavam que nunca teria julgamento invertido, não é? E você sempre teve intuição, né? Você sempre teve intuição. Ou ainda, olha só para um outro lado, a energia final, um outro viés. Essas pessoas, elas claramente, né, não saem do lugar, porque a energia expansiva da criatividade não está no alcance delas, e elas não vão sair do lugar também, primeiro, porque elas desrespeitaram leis cósmicas, né, um julgamento invertido, e ao mesmo tempo, agora que as leis cósmicas vão fazer o corte kármico, a intuição delas, ó, já está revelando aqui muitas coisas que elas vão saber de você. Essa aqui ficou boa, né? Elas já estão intuindo que muitas oportunidades estão prestes a chegar para você. Para calar a boca delas, né? Aí se elas vierem falar assim, ai, mas por que eu não saio do lugar? E por que você tem tantas oportunidades? Por que eu tô aqui no mesmo lugar há 10 anos? Aí você só fala, ó, porque você não teve fé na lei do retorno. Porque você se permitiu violar muitas dos princípios básicos para se alcançar aquilo que você vai alcançar. Então ela não vai alcançar isso, porque ela não respeitou, entendeu? Então ela fica no cavaleiro de ouros invertido. E enquanto que ela só pode assistir de boca fechada, tudo que vai acontecer com você, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus e até a próxima, tá?